E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal Heavy Metalmática, o canal de matemática mais metal da internet. Dando continuidade ao nosso intensivão Enem 2019, hoje com a aula 2, regra de 3 simples. Certo, pessoal? Então, bora para a aula de regra de 3 simples. Bom, o que é uma regra de 3 simples? É um processo prático de resolver problemas que envolvam 4 valores, sendo que um dos valores é desconhecido, que é a pergunta principal do problema. Aqui usamos os conceitos de proporção, pois vamos lidar com grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? Então vamos entender um pouco o que são grandezas direta e inversamente proporcionais. Exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Quando duas grandezas se relacionam em que uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, são grandezas diretamente proporcionais. Repito, se uma aumenta e a outra vai aumentar na mesma proporção. Exemplo, uma roda dá 50 voltas em 1 minuto. Se eu deixar 4 minutos, quantas voltas essa roda vai dar? Ou seja, eu aumentei o tempo, eu deixei mais tempo a roda girando, então ela vai dar mais voltas. Mais tempo, mais voltas. Aumentei o tempo, vai aumentar o número de voltas. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Este exemplo é de grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos para um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Exemplo: 5 funcionários terminam de construir uma casa em 60 dias. 12 funcionários terminarão a mesma casa em quantos dias? Menos ou mais? Veja, todos trabalhando no mesmo ritmo. É muito importante dizer isso num problema de matemática. Se eu aumentei o número de funcionários, vai diminuir o tempo de concluir a casa. Aumentei um e o outro vai diminuir na mesma proporção. Então, duas grandezas se relacionam inversamente proporcional quando uma aumenta e a outra vai diminuir na mesma proporção. 5 funcionários terminam a casa em 60 dias. 12 funcionários terminarão em menos dias. Aumentei funcionários, vai diminuir tempo. Aumentou, diminuiu. Inversamente proporcional. Então usaremos esses conceitos na regra de 3 simples. Ok? Bom, agora eu vou dar um exemplo de regra de 3 simples. São 2 exemplos básicos e logo em seguida 2 questões do Enem. Ok? Vem comigo. Com 10 kg de trigo podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Então vamos montar a nossa regra de 3, que vai ser no final das contas uma igualdade entre 2 razões, ou seja, vai ter uma proporção. Então vem comigo. Aqui eu vou colocar trigo e aqui eu vou colocar farinha. O que diz o problema? Com 10 quilos de trigo, eu fabrico 7 quilos de farinha. Então, 10 quilos está equivalente a 7 quilos de farinha. Quantos quilogramas de trigo, então a nossa dúvida é X, aqui ó, trigo, são necessários para fabricar 28 quilos de farinha, né? Acabei de dar início ao problema, com 10 quilos de trigo, eu fabrico 7 quilos de farinha. Quantos quilos de trigo eu fabrico 28 quilos de farinha? Então eu vou ter aqui uma situação em que está claro que são 2 grandezas diretamente proporcionais. Porque se com 10 quilos eu fabrico 7, quantos quilos eu vou fabricar 28? Mais ou menos? Mais. Eu preciso de mais trigo para fabricar mais farinha. Portanto, vai aumentar o trigo para eu ter mais farinha do que antes, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então,
10 está para x, assim como 7 está para 28, aquela multiplicação cruzada que todo mundo conhece. 7 vezes x, 7x, 28 vezes 10, 280. Eu passarei a dividir 280 por 7, eu vou ter 40, ou seja, 40 quilos de trigo eu preciso para fabricar 28 quilos de farinha, certo? Então esse é um exemplo de regra de 3 envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Agora um exemplo envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Um carro com velocidade constante de 100 km por hora vai da cidade A até a cidade B em 3 horas. Quanto tempo levaria esse mesmo carro para ir de A até B se sua velocidade constante fosse 160? Então, nesse cantinho aqui que eu vou usar também, né? Então, diz assim, ó, velocidade constante, ó, numa velocidade de 100 km por hora, eu chego, vou colocar um tempo aqui, ó, tá? Eu chego da cidade A até B em 3 horas, tá? E agora está dizendo assim, ó, quanto tempo levaria x, né, sabendo, né, que se a sua velocidade fosse 160 km por hora. Então aqui, ó, tá, eu montei também uma regra de 3 e vou analisar que situação eu tenho. Como eu falei antes, que era inversamente, né, vai ser inversamente. Mas é bom ler bem a questão e saber o que está acontecendo, a natureza do problema. Se eu estou numa velocidade de 100 km, eu sei que eu vou chegar em 3 horas. Se eu aumentar minha velocidade, né, se eu pisar na tábua, com certeza eu vou chegar em menos tempo, né? 160 em menos tempo. Então aqui eu aumentei, mas eu sei que vai diminuir na mesma proporção. Porque a natureza do problema diz isso, né? Se eu aumentar a velocidade, é óbvio que eu vou chegar em menos tempo. Aumentou, diminuiu. Aumentou, diminuiu. Então, o que vai acontecer? Grandezas inversamente proporcionais. Tu vai montar uma proporção, 100 sobre 160, igual ao que? Tu vai inverter, vai ser o inverso agora, vai ser x sobre 3, em função de ser o que? Grandezas inversamente proporcionais. Porque se tu não fizer isso, né, vai dar um absurdo, vai dar que vai demorar mais tempo para chegar com a tua velocidade maior do que estava antes. E aí está errado, né? Então, de novo, se são grandezas inversas, conserva um, inverte o outro e sai fazendo. Aqui, ó, já vou simplificar esses zeros aqui, vai dar 10 sobre 16, né, igual a x sobre 3, né? E aí vai indo, né? 16x, que é igual a 30, né? X igual a 30 sobre 16. Se eu dividir 30 por 16, eu vou achar um outro valor. Eu vou achar esse valor aqui, ó, 1,875, tá? Não é 1 hora e 87 minutos. Muita gente acha que é 87 minutos. Errado, pessoal, cuidado. A gente vai converter esse tempo aqui para minutos e segundos também. Tá? Temos aqui 1 hora inteira, né, e o restante. Não. O que a gente faz então? Eu sei que desse resultado eu tenho 1 hora inteira e sobrou 0,875 hora. Não está em minutos. Então eu devo converter esse valor para minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse restante aqui e vou multiplicar por 60, que vai me dar 52,5 minutos, né? Então eu tenho 1 hora inteira, 52 minutos e meio, então significa 1 hora, 52 minutos e meia, 30 segundos. Então esse tempo que eu vou levar para chegar numa cidade, da cidade A até B, se eu aumentar minha velocidade para 160 km, certo? Então essa é uma questão, duas questões básicas de regra de 3, que não tem mistério. Regra de 3 simples, ok? Vamos para o Enem agora. Enem 2012. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio,
a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de alternativa A, 12, B, 16, C, 24 quilos, D, 36 quilos e 75 quilos. É uma questão de regra de 3 simples, tá? Em que você deve tomar cuidado na leitura. Aquelas 8 horas você não vai usar para nada. Então tem coisas aqui que não precisavam estar aqui. Ela só colocou aquelas 8 horas para dizer corretamente como é que é dado o remédio e de que intervalo de tempo que é. Mas isso não nos interessa. O que interessa é que ela deu a dosagem em função da sua massa corporal, tá? Então, se 5 gotas a cada 2 quilos e ela ministrou 30 gotas, qual a massa corporal desta criança? Regra de 3, simples, né? Se eu aumentei a dosagem do remédio, com certeza ele tem que ter uma massa corporal maior que 2 quilos, né? Se cada 5 gotas, 2 quilos, 30 gotas, a massa corporal tem que ser maior. Aumentou, aumentou. Então, 5 está para 30, assim como 2 está para X, né? Então a gente faz a multiplicação cruzada aqui, ou se quiser simplificar antes aqui também, né? Ó, simplifica aqui por 5, né? Fica 1/6 igual a 2 sobre x, aí tu termina x vezes 1, x, 6 vezes 2, 12, ou seja, 12 quilos, questão do Enem 2012, alternativa A, 12 quilos. Então é bem simples, uma questão de regra de 3 simples do Enem, bem fácil de fazer, é só leitura. E cuidado com aquelas 8 horas que não vai ser usado para nada, certo? Vamos para outra questão então. Enem 2017. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal com conforto visual para se assistir à televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medido em polegada, e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela com conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha um conforto visual é mais próxima de... Bom, já dê uma referência de qual será a distância ideal para ter um conforto visual perante a televisão, certo? Que é 32 polegadas, a distância é de 1,8 metros, né? 1,80 m. No caso assim, ó, essa é a distância para que tenha um conforto visual. Mas existe uma relação de proporcionalidade em relação a isso. Agora, supondo que ele tenha uma TV de 60 polegadas, qual é a distância ideal? Então nós já temos uma referência. Se para 32 polegadas é 1,80 m, 1,8 metros de distância, para 60 polegadas é x. Tu vai se basear por essa proporcionalidade direta. Então, 32 está para 60, assim como 1,8 está para x, né? Então, se tu vai fazer a multiplicação cruzada, no caso 32 vezes x, 32x, 60 vezes 1,8 vai dar 108, x igual a 108 dividido por 32, divide, simplifica primeiro, né? Para diminuir o mais números possível, vai dar 3,375 metros. Então, o que mais se aproxima da nossa resposta é qual? A alternativa D, 3,37, certo? Então, regra de 3 simples é isso aí, né? O Enem às vezes exibe uma questão longa, né? Mas que tem que ler todos os detalhes do problema, mas cai numa situação bem simples dessa, como fazer assim como essa aqui, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de regra de 3 simples do Intensivão Enem. Se você gostou do meu vídeo, inscreva-se no meu canal, além de compartilhar o link nas suas redes sociais. Deixe seus comentários, por favor, compartilhe o link com os amigos
escreva aqui embaixo o que você achou da aula também, certo? Agora no final desse vídeo vai ter umas telas finais em que vai aparecer o botão inscreva-se e um botão indicando um outro vídeo que eu tenho no canal, certo? Bons estudos a todos e até a próxima!